Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, eu trabalho com inteligência artificial e hoje mais um vídeo sobre o ChatGPT. A ideia aqui é mostrar como vocês podem criar um GPT para facilitar ainda mais utilizando inteligência artificial. Bom, antes de eu mostrar exatamente aonde que eu crio aqui um GPT, e você vai precisar sim de uma conta paga do ChatGPT para poder criar os seus GPTs, não para usar qualquer um pode, eu vou falar um pouquinho sobre engenharia de prompt. Porque isso é muito importante para você, não só para os GPTs, mas para qualquer prompt, qualquer instrução que você estiver dando, você pode melhorar ainda mais. Normalmente você pode colocar assim, por exemplo, me dê um resumo, faça um resumo. Existem formas muito mais interessantes que com poucos passos você pode melhorar drasticamente o resultado que as inteligências artificiais vão trazer para você. Então, um prompt super básico que você pode fazer é simplesmente oferecer os dados, ou seja, colocar os dados que você vai precisar que a inteligência artificial trate, falar qual é a ação exata, né, e da forma mais exata possível que a inteligência artificial vai executar e como você quer a saída. Então, às vezes você pode colocar, né, informações de como que você quer exatamente isso. Então, isso se você já passar no modo de simplesmente que a gente chama de one shot, né, você falar: "Esses são os dados", você vai receber uma série de dados, depois disso você vai fazer tal ação, e eu quero esperado é essa saída. Só isso já vai melhorar drasticamente seu prompt, mas aqui eu trago para vocês como eu faço os meus prompts avançados, né, que é um pouquinho mais elaborado, aonde eu mantenho a questão dos dados, da ação e da saída, mas o que que eu faço? Na ação, eu coloco contexto, tá? Eu vou colocar qual contexto que aquela ação vai fazer. Então aqui eu posso inclusive definir quem que é a persona, ou seja, quem que a IA vai estar quem que a IA vai estar se quem que a IA e aqui eu vou colocar quem que a IA vai estar se baseando para fazer essa informação. E, inclusive, colocar passo a passo, ou seja, falar para ela pensar, falar para ela parar, falar para ela ler o texto antes, tudo de fazer, por exemplo, no caso do resumo, vocês vão ver que o resultado vai ficar muito melhor. E a saída também é muito importante. Qual que é o formato que eu quero da saída? Se eu quero em HTML, se eu quero em texto, se eu quero em formato Markdown. E dar exemplos. Quanto mais exemplos você dá, você pode trazer uma consistência para as suas respostas. E, lógico, você pode pegar tudo isso aqui e fazer de forma manual, né? Colocar simplesmente isso na instrução. Mas você pode utilizar a própria inteligência artificial para fazer isso. Vamos ver? Então aqui eu vou utilizar o modelo mais avançado aqui da OpenAI, que é o O1 Preview, para fazer essa tarefa, que é uma tarefa mais avançada, que vai ser a criação do meu prompt, a criação da minha instrução. Bom, então olha só o prompt que eu criei para me ajudar a fazer essa instrução. Você irá me ajudar a criar um prompt para um GPT customizado que irei fazer para resumos de artigos. Você deve seguir a seguinte estrutura: dados, ação, saída. Importante trazer o contexto com a persona que está realizando a tarefa, descrever os passos a serem executados na ação, a saída deve ser em formato Markdown, saída deve ser completa e elaborada, de fácil leitura e sem usar termos complexos ou parágrafos muito longos. Aí vamos ver o que o O1 vai trazer para mim de resultado. Então ele me trouxe aqui, né, exatamente isso, né? Então ele colocou dados, né? Você é um assistente especializado em ajudar estudantes e pesquisadores a entender artigos acadêmicos complexos. O leitor tem interesse no tema e deseja uma visão geral que seja clara, objetiva e acessível, sem linguagem técnica desnecessária. Informações do artigo: título, autores, ano, fonte, principais tópicos. Ação: identifique o tema central e a sua relevância. Extrai as ideias principais, resumindo cada seção principal do artigo. Introdução, metodologia, resultados e conclusões. Organize o conteúdo de maneira didática, destacando as informações mais relevantes. Elabore um resumo final, usando linguagem simples e mantendo os parágrafos curtos. Formate a saída em Markdown com os seguintes elementos: título, seção, resumo, resultados principais, conclusão e relevância. E aqui ele, inclusive, traz exatamente um resultado, né? Aí eu simplesmente poderia fazer uma cópia disso, tá? Então aqui eu vou copiar até aqui dos dados, vou até aqui ao final da saída, poderia copiar,
abrir uma nova, vou abrir aqui uma até do GPT-4, tá? Eu poderia colar isso aqui, tá? E aí eu vou pegar, por exemplo, um artigo que eu até já separei aqui, tá? Que é esse de binóculos com inteligência artificial. Vou copiar ele inteiro e vou colocar aqui no final e dar Enter, vamos ver o resultado que ele daria. Bom, então vocês veem aqui, né, que ele trouxe exatamente o título do artigo, autores, ano de publicação, a fonte, deu uma breve introdução, metodologia, resultados principais e conclusão, né? Então o que que eu posso fazer agora? Agora que eu vi que funciona, que esse prompt gerou um resultado legal, eu vou vir aqui na aba de mais GPTs, né? E vou começar aqui e clicar em Create a GPT, tá? Aí eu posso ir criar ele passo a passo, tá? Então aqui existe algo que o próprio ChatGPT fala com você para você ir elaborando, ele vai ajudar nessa criação, ou uma forma mais avançada que eu recomendo, que não é tão mais avançada assim, é o quê? Simplesmente você primeiro dá um nome, então aqui vai ser o meu resumos inteligentes, por exemplo. Aí eu posso colocar uma descrição. Então eu coloquei na descrição, esse GPT gera resumos consistentes e elaborados, basta enviar o arquivo ou colar o texto. E nas instruções, aí sim eu vou colar exatamente aquilo que eu tinha já elaborado antes. Então coloquei aqui, ó, dados, tudo aquilo que a gente já tinha comentado, né? Aqui no Conversation Starter é simplesmente se você já quiser colocar alguma coisa, né? O que eu gosto de fazer, mas aqui é mais perfumaria. Eu uso dali para ele gerar, por exemplo, um logo para esse meu GPT, até para ficar de fácil identificação. Então ele gerou aqui, parece uma espécie de uma cobra com livro, achei interessante. Se tivesse mais informações e quisesse colocar, né, informações de se eu quisesse colocar informações para ele utilizar como base de conhecimento, eu poderia colocar aqui, né? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, exemplos de resumos que eu acho interessante, ou técnicas de resumo, de repente eu posso colocar, ou como PDF, eu posso simplesmente fazer um upload de um arquivo. E as capacidades que eu quero dar para esse GPT, isso aqui é bem interessante, algo único aqui do ChatGPT, que eu posso habilitar esse GPT a fazer busca na internet, a ele gerar imagem, então se de repente eu quisesse que ele gerasse uma imagem para aquele resumo, para trazer mais criatividade, eu posso colocar, né? Vamos até fazer isso, a gente pode ter, até colocar aqui também, né? Aqui, ó, no final, crie uma imagem referente a este resumo. E algo que eu sempre gosto de fazer também sempre algo que eu sempre gosto de colocar aqui também sempre faça o resumo em português brasileiro, porque às vezes eu trago um artigo em outra língua, mas eu quero que o resultado seja em português brasileiro. E aqui na parte de interpretação de código e data analysis, para esse GPT específico, eu não preciso colocar. E aqui na parte de actions, aqui é mais avançado, né? Onde eu posso fazer consultas utilizando API, utilizando código. Se vocês tiverem interesse, coloca o comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo mais para frente. E com isso agora, eu simplesmente coloco aqui criar, e aí eu escolho com quem que eu vou compartilhar esse GPT. Se vai ser um GPT só para mim, né, que só eu vou poder utilizar na minha conta, ou se qualquer pessoa com um link pode utilizar, ou se eu quero dar disponível, né, para qualquer um aí na GPT Store. Então eu vou colocar aqui na GPT Store, selecionar a categoria, vou colocar aqui na categoria, acho que de produtividade ou de escrita. Acho que escrita fica mais interessante. E eu salvo. Aí eu posso vir agora e colocar aqui, ó, View GPT, estou exatamente no GPT que foi publicado. Então agora o que que eu faço? Simplesmente copio de novo o arquivo e dou Enter. Olha lá, e agora a gente vai fazer uma correção em tempo real. Vocês viram que aqui ele trouxe em inglês. Como que eu faço para editar? Posso vir aqui no Resumos Inteligentes, editar o GPT, e mesmo ele tendo falado aqui, ó, eu vou colocar, às vezes até no começo aqui, ó, importante.
sempre faço resumo em português brasileiro. É legal que você consegue editar esses GPTs para exatamente ele trazer o melhor resultado. Então eu vou dar o update. E vamos ver se agora o resultado deu certo. Vocês viram que agora, ó, só de colocando aquela informação importante, né, se você usar esses termos durante sua instrução, vai ficar bem interessante. Então ele está trazendo aqui, ó, o artigo, a introdução ao tema, metodologia, resultados, conclusão. E ele não acabou não gerando a imagem, mas eu simplesmente posso pedir aqui, ó, gere uma imagem sobre o resumo. E como eu habilitei o Dali, né, ou seja, a parte de geração de imagem, eu consigo no próprio GPT fazer isso aqui. Então aqui ele trouxe exatamente, né, um óculos aqui de inteligência artificial. Tá legal? Bom, então vocês viram como é simples aí a criação, né? Vocês veem que aqui, ó, até para mostrar, eu tenho vários GPTs que eu criei que me ajudam em várias informações, né? Eu tenho diversos aqui, ó, se eu colocar load more, vai ter bem mais, né, que eu sempre estou fazendo. E eu recomendo vocês aí a testarem, a começarem a utilizar, né? Lógico, precisa do plano pago, né? Mas é algo que pode facilitar bastante e aumentar muito a sua produtividade. Bom, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, curte o canal e te vejo no próximo vídeo.